Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Flávio Toledo e eu vou conversar com você hoje sobre algumas questões que eu resolvi da banca Selecom focado no concurso de assistente em administração do Cefet. Se você vai fazer esse concurso ou está estudando para a área de administração, esse vídeo é para você, beleza? Se você ainda não me segue, passa a me seguir agora, já ativa o sininho para receber as notificações sempre que entrar um vídeo novo ou eu estiver ao vivo, você vai ser o primeiro a ser informado. Se você quiser baixar o material dessa aula também, no início aqui da descrição desse vídeo, tem um link para você poder baixar o material dessa aula e vai estar lá te esperando, fechado? Então, vamos começar porque eu separei umas questões que eu acho que tem grande probabilidade de serem cobradas na tua prova. Então, vamos embora, vamos ver o que a banca fala sobre isso. Vamos dar uma olhada aí. Aí, a gente vai começar a conversar sobre um assunto bem legal. E aí você fala assim, Flávio, como é que a banca pode cobrar esse assunto? Essa é a nossa primeira questão aí e eu vou começar a corrigir essa questão com você. Vou te explicar o que é essa questão e a gente vai trocar essa ideia bem bacana. A questão fala assim, segundo Henri Fayol, prever um processo administrativo que se caracteriza por... Aí vem, traçar o programa de ação, construir a estrutura material, orientar o pessoal da empresa ou harmonizar todos os esforços. E aí muitas vezes o aluno fica naquela dúvida, mas o que eu vou marcar? Como é que eu faço para isso? Você tem que entender que algumas coisas elas são um pouco mais simples do que parecem nesse sentido. Só para que a gente possa trocar uma ideia legal e você conseguir entender o que a gente está explicando. O que eu estou explicando para você? Eu não estou falando aí de pode ser, de planejar, organizar, dirigir e controlar. Se você é iniciante na administração, entenda. A gente fala sobre isso, sobre o processo administrativo de Fayol e o processo administrativo dos autores neoclássicos, ou seja, da teoria neoclássica, que é uma teoria mais moderna. Fayol, ele é o principal autor, o mais conhecido, que fala sobre a teoria clássica da administração. Aí eu estou me remetendo lá a 1910, 11, 12, 13, é bem lá atrás. Já os mais famosos, mais modernos, é chamado de teoria neoclássica, que seria meio que uma releitura da teoria clássica. E aí é como se você olhasse e falasse assim, Flávio, hoje em dia quase ninguém compra disco, quase ninguém compra CD, quase ninguém, ou seja, pouquíssimas pessoas, elas vão ter um Discman, vão ter um Walkman, vão ter um MP4, porque são coisas mais antigas. O mais novo hoje é o que? Você escutar pelo Spotify, por exemplo. Eu não sei o que vai ser daqui a pouco, daqui a um tempo, mas atualmente seria isso. A neoclássica seria essa mais moderna e a clássica mais antiga. A questão que está em tela, eu vou colocar para você, ela fala da mais antiga. E aí é que a gente vai trocar essa ideia. E eu vou até liberar a nossa canetinha aqui para a gente poder ver isso, tá? Nessa questão aqui, que eu vou liberar a caneta para você, a questão vai falar sobre isso, tá? Segundo Fayol, da vez de falar que Fayol, você lembra disso aqui, ele está falando de um autor da teoria clássica da administração, beleza? É Fayol, é teoria clássica da administração. Ah, Flávio, mas como é que funciona isso, a teoria clássica da administração? Para essa questão, a única coisa que você vai precisar saber de verdade da teoria clássica são essas funções que ele chama de processo administrativo. E o processo administrativo de Fayol, eu vou botar um macete aqui para você, tá? Então você vai aplicar esse macete quando ele falar processo administrativo de Fayol, você fala aqui, ó, PO, C3 ou POC, como for melhor para você. POC3 ou POC você pode escolher, fechado? E aí, eu sei o que é isso, tá? O que é o POC3? Porque o C repete 3 vezes aqui, por isso a gente fala C3 ou POC. O que for melhor para você, melhor para mim, tá tudo certo. O primeiro a gente vai falar de prever. Às vezes aparece como planejamento, mas o mais normal é aparecer como prever. Organizar, coordenar, comandar e controlar. Essas funções aqui do POC3, do POC, que você está vendo na sua tela, ele vai agora dividir, fala, se caracteriza por... Ele quer saber só o prever, ó. Ele quer saber só o prever na sua questão, ele só quer saber o prever. Então é só esse aqui, ó, o P de prever.
É lógico que durante as opções de resposta, ele vai te dar alguma opção que se enquadre para organizar, coordenar, comandar e controlar. Ele vai te dar essas opções, isso a gente sabe, mas aí a gente tem que trabalhar direto no prever. A primeira coisa que ele fala é traçar o programa de ação. Traçar o programa. O B, construir a estrutura material. A letra C, orientar o pessoal ativo na empresa. A letra D, harmonizar. Harmonizar, galera, que muita gente marcou isso aqui, não é. Harmonizar faz parte do coordenar. Beleza? Harmonizar faz parte do coordenar. Legal? Acho que o slide andou aqui sozinho, mas deixa eu jogar para mim enquanto eu volto ele aqui. Ele andou sozinho, mas não tem importância não. A gente já volta para ele lá enquanto eu vou botando ele aqui de volta aqui. Botando ele para volta para a questão certinha aqui. Isso, já está na tela, eu já posso trocar para você de novo. Mas de cara, harmonizar é coordenar. Não cai nessa pegadinha de jeito nenhum. Harmonizar é coordenar. Aí a questão fala assim, construir a estrutura, orientar o pessoal. Orientar, ele está mais no comando, né? Orientar está mais no comandar. Então não pode ser também. Logo, quando eu falo de prever, que seria o planejamento na teoria neoclássica, o prever é o traçar o programa de ação. E é isso que a gente vai marcar. O prever, ele vai ser o nosso traçar o nosso programa de ação. Deixa eu só puxar aqui para a gente ver. Isso foi. Trocou. Aqui, ó. O gabarito é a nossa letra A, é o nosso prever. Deixa eu botar aqui. É o nosso prever, porque traçar o programa de ação é sinônimo de prever. Traçar o programa de ação é sinônimo de prever. Beleza? Tranquilo até aqui? Foi? Zero estresse? Isso é que é importante. Que não tem esse tipo de dúvida, tá? Que você fique tranquilo em relação a isso e a gente consegue matar esse tipo de questão. Gravou? Questão que cai na tua prova não é para você errar. Você vai fazer a questão do jeito que eu te falei. Tá falando de Fayol, teoria clássica. Vai jogar uma setinha. Vai envolver a palavra que ele quer, sublinhar, vai destacar para que você possa estar aplicando corretamente. E aí sim, posteriormente, você vai seguindo o fluxo, eliminando. Eu já sei que o POC, o POC3, é prever, organizar, coordenar, comandar e controlar. E ele é uma coisa antiga, é aquele chamado de disco para ouvir música, não é o Spotify. A teoria neoclássica viria com o Spotify, se a gente fosse falar assim, só para você comparar e materializar um pouco mais o fato. E aí, dentro desse cenário, eu sei que ele só quer que eu olhe para o prever. O meu foco é 100% no prever. Alguns alunos, quando essa questão foi cobrada na prova, uma questão recente, falou de pensar que era harmonizar. Harmonizar não é, harmonizar é coordenar, então sai fora daí. O gabarito é a nossa letra A. Vamos fazer mais uma? Tamo junto? Bora. Mais uma questãozinha. E aí, essa questão, ela diz assim, tá? Deixa eu passar para a próxima aqui. Chiavenato 2000 define a administração como sendo: opção A, o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos organizacionais para alcançar determinados objetivos de maneira eficiente e eficaz. B, o processo de planejar, controlar e operar o fluxo e armazenagem de insumos desde o ponto de origem até o ponto de destino de forma econômica, eficiente, satisfazendo o cliente. C, o processo de planejar, comprar, controlar os recursos organizacionais para alcançar determinados objetivos. E letra D, o processo de planejar, controlar e operar o fluxo e armazenagem de insumos desde um ponto de origem até um ponto de destino, sempre minimizando os custos. Ó, questãozinha bem tranquilo, é uma questão que fala sobre conceito básico de administração, tá? É conceito de administração. Mas, Flávio, conceito pode cair na tua prova? Claro, tá no teu edital, conceitos. Então, conceitos pode cobrar. O que é mais cobrado? Aí é legal que você veja o conceito. Por exemplo, do Alberto Chiavenato, Amaro Maximiano, são os que mais aparecem nas provas. Eu já sei que ele está falando de Chiavenato, então o foco da questão vai ser no Chiavenato. Para Chiavenato, o processo que ele vai citar vem decorrente da teoria neoclássica. Então, ele diz assim, o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar é o famoso pode ser. Lembra do comercial da Pepsi? Aí a Pepsi, você entrava num restaurante e aí você sentava, aí falava assim, me dá um refrigerante. Ou você pedia, por exemplo, uma Coca-Cola, que era para dizer, me dá uma Coca. Aí o cara falava assim, não tem. Pode ser?
Pode ser o quê? Pode ser Pepsi? Agora, pode ser quando a Pepsi era aquela maravilha, vinha aquela explosão de sentimentos, aquele tudo de bom naquela imaginação e falava assim, cara, pode ser. Então, pode ser, tu lembra da Pepsi, pode ser do comercial da Pepsi, pode ser, só que aqui é planejar, organizar, dirigir e controlar. São as 4 funções administrativas. Quando elas atuam de maneira interdependente, de maneira interligada, elas vão formar o que a gente chama de processo administrativo. E é isso que o Chiavenato traz para a gente nessa questão. Ele fala assim, o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar. Aí eu já falou do pode ser, deixa eu até marcar aqui que ele falou do pode ser. Deixa eu liberar nossa caneta aqui, botar a canetinha. Ele fala o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar. PODC. O uso de recursos organizacionais. Quando ele fala recursos organizacionais, eu posso falar recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros e informacionais. Esses são os mais conhecidos, tá? Então, a gente chama humanos, materiais, tecnológicos, são recursos, todos são recursos. Para alcançar determinados objetivos de maneira eficiente, de maneira eficaz. Perfeito, nosso gabarito é a nossa letra A, tá? O nosso gabarito é a nossa letra A. Deixa eu marcar aqui, porque o slide vai sozinho, cara. O slide, ele vai sozinho. Aí, até agora, tá tranquilo? Tá legal? Ficou com alguma dúvida? Deixa um comentário aí o que você está achando desse vídeo, se esse vídeo está te ajudando, porque ajuda a gente aí, divulga, me ajuda de verdade também a divulgar o canal. Se você está gostando, você acha que aqui a nossa escola de administração é de verdade o local onde você realmente aprende administração, manda esse vídeo para alguém que está estudando e fala, cara, assisti essa aula aqui, achei assim, procurando no YouTube, achei esse professor legal pra caramba. Manda esse vídeo para alguém que tenha o interesse e acesse também o site se você ainda não conhece os nossos cursos aqui, www.escoladeadministração.com.br. A gente tem vários cursos, vários aulões, curso completo, curso só falando de exercício, curso só falando de teoria, curso de exercício, teoria, tem simulado, tem muita coisa para diversos concursos a nível nacional. Acessa lá, me diz o que você está achando. Se não tiver o curso, você pode chamar a gente no WhatsApp, tem um linkzinho lá, você clica, chama, poxa, eu queria o curso para tal, tem. A nossa equipe ela vai estar te ajudando a escolher o teu curso de maneira simples e objetiva, tá? Fica tranquilo em relação a isso. E para você que vai fazer um concurso do Cefet, vai estar lá no nosso site disponível, você pode clicar aí, escoladeadministração.com.br, tem um link inclusive na descrição desse vídeo, que você pode clicar e você vai direto lá e vai conhecer o nosso aulão de revisão final de administração geral e recursos materiais para o concurso do Cefet, beleza? As vagas são limitadas, que eu quero poder falar com você e acompanhar você nesse processo, tirar suas dúvidas, fechado? Não esquece, tá gostando do vídeo? Dá o like, senta o dedo, se inscreva no canal, vamos embora para a gente continuar e resolver mais uma questão. Próxima questão, ainda falando do Chiavenato, ela diz assim: para Chiavenato 2000, a comunicação tem aplicação em todas as funções administrativas e, por representar o intercâmbio de pensamento de informação para proporcionar compreensão mútua e confiança, além de boas relações humanas, é particularmente a função de, aí te dá, apoio, direção, operação, pesquisa. Muito tranquilo, se você prestou atenção no que eu falei anteriormente para você, você não vai ter dúvida nessa questão. Por quê? Eu falei para você sobre as funções administrativas. E aí eu estou falando do Chiavenato, ele fala a comunicação tem aplicação em todas as funções administrativas, ou seja, planejar, organizar, dirigir e controlar. Ele fala que tem aplicação em todas, ok, beleza, aí diz assim: e por representar o intercâmbio entre pensamento e informação para proporcionar compreensão mútua e confiança, além de boas relações humanas, é particularmente, aqui está o detalhe, importante na função de apoio na função. Por quê? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Apoio é função? Não. Operação é função? Não. Pesquisa é função? Não. Beleza, então já sei que o gabarito é letra B, direção. Como é que eu eliminei, como é que eu matei essa questão? Qual foi a técnica que eu usei? Qual foi a metodologia que foi aplicada aqui? Nada mais do que usar a teoria a meu favor.
E eu gravei o mnemônico, que é esse acrônimo de pode ser PODC. É um acrônimo de planejamento, organização, direção e controle. Quando eu fiz essa gravação do pode ser, automaticamente eu já olhei para as opções de resposta. Eu falei, cara, não tem A aqui. A elimina. O O, eu sei que é organização, e ali está a operação, esquece. P é planejamento, eles botaram pesquisa, eu sei que não é, também está fora. Só sobrou o que? Direção. A direção, a função administrativa de direção, ela compreende, quando a gente fala sobre isso, ela compreende o que a gente chama de liderança, comunicação, motivação e a própria execução da atividade. Fechado? Tranquilo? Faz isso na prova. Vamos fazer mais uma questão falando nisso. Vamos embora. Mais uma questão. Deixa eu liberar aqui e a gente botar mais uma questão na tela. Essa é a última questão, uma questão bem legal, tá? Aí diz assim: a administração é uma atividade executada por pessoas visando alcançar objetivos previamente definidos de forma eficaz e com maior eficiência. Nesse sentido, existem 4 funções relacionadas ao processo administrativo. Ele está falando das funções, certo? Quais são as funções? Planejamento, organização, direção e controle. Beleza. Caracterizados abaixo. Então ele está dizendo que aqui é o conceito. Cada uma dessas opções, ó, 1, 2, 3 e 4, está na função. E depois ele fala: as funções caracterizadas em 1, 2, 3 e 4 são denominadas respectivamente, ou seja, tem que ser naquela ordem. Vai lá e sublinha aqui a questão. Tem que ser naquela ordem. Aí ele diz assim: implementações estabelecidas para atingir objetivos da organização. Se implementa a ação, ele coloca em prática, certo? Se ele implementa, eu já sei que aqui, ó, eu coloco o meu D de direção, por causa do implementação. É uma ação propriamente dita, eu vou colocar ali o nosso D. Define e estabelece atividades a serem realizadas e resultados a serem alcançados. Quando ele define a atividade que vai ser e o resultado, eu já sei o que ele está falando do planejamento. Orienta recursos disponíveis para realizar o que foi estabelecido, fazendo a distribuição das autoridades, recursos materiais automaticamente. Quando ele fala aqui, ele orienta os recursos disponíveis para realizar a distribuição das tarefas da autoridade, eu já sei que ele está falando do O de organização. E o 4, analisa resultados obtidos, verificando se estão em conformidade com o estabelecido. É a função de controle, que vai monitorar, que faz o nosso cara crachar. Então ficou direção, começa com D. Na letra A pode ser não, começa com planejamento. A letra C pode ser não, começa com organização. E letra D não pode ser, passa com controle. Só pela primeira você já matava a questão. Direção, planejamento, organização e controle. Só pela primeira você já matava a questão. E aí você já ficava sem dúvida nesse sentido. Beleza, tranquilo. Ó, questãozinha assim, a gente resolver mesmo. É lógico que no dia do aulão eu vou trazer outras questões que eu acredito que tem grande probabilidade de cair. Vou fazer uma revisão que vai te permitir gabaritar a prova do Cefet. Então já sabe, escoladeadministração.com.br, acessa o site, tá? Acessa lá o nosso site para que você possa ver a questão, você possa conhecer os cursos que tem disponíveis para você e a partir disso conseguir aumentar a tua chance de ser aprovado. Olha essa frase aí: errei mais de 9.000 arremessos e perdi quase 300 jogos. Em 26 vezes confiaram em mim para fazer a cesta da vitória e eu errei. Eu falei uma vez, de novo e outra vez na minha vida. E é por isso que eu obtive sucesso. Esse é o Michael Jordan. O que eu estou querendo com isso? Te mostrar que você é capaz. Não importa se você está no primeiro concurso ou está no último, se você já foi reprovado, se você está estudando e está errando questões, não tem problema. Se você continuar, se você estudar certo, com o material certo, e tiver a técnica certa, você vai conseguir ser aprovado, legal? Não esquece de seguir o canal, dizer o que você está achando, e aí da gente trocar uma ideia, de você mandar esse vídeo para todo mundo que você conhece, porque aqui, de verdade, é o local onde você aprende a administração. Um abraço, tchau, tchau.